gente teorizou aqui e o mangá de One Piece finalmente confirmou. Foi a primeira vez que ele falou de forma explícita e inequívoca algumas informações sobre o século perdido. Tudo isso com mais detalhes agora, porque agora é hora do Geek. Fala Geeks, beleza? Lucas Lacerda aqui, e vamos direto para a análise desse capítulo novo de One Piece, o capítulo 1066, que tá realmente muito bom, com muitas informações novas, de maneira explícita e inequívoca. O Oda realmente começou a colocar ali todas as informações na mesa, com realmente, pelo menos, alguma presunção de veracidade a partir dos personagens que estão revelando essas informações. E é muita coisa sobre o século perdido, e a gente vai voltar para os vídeos que eu fiz aqui no começo do canal. O primeiro vídeo, que é sobre o final de One Piece, muito daquilo foi revelado e foi confirmado realmente. A gente vai voltar também sobre a história de Ohara, a história da Nico Robin, que é muito importante para esse episódio. Vamos lá. O Vegapunk, o Dr. Vegapunk, pelo menos uma parte dele, porque ele se dividiu ali em 6 seres, tá mostrando a ilha dele, as tecnologias, as máquinas, para os Mugiwaras. E eles perguntaram, cara, você criou isso tudo do nada? Você mesmo inventou tudo isso? E ele falou, não, a maioria das coisas que estão aqui nessa ilha, eu peguei como base, eu peguei algumas informações de uma época perdida no mundo de One Piece, no caso. Que aconteceu ali de um império que caiu há 900 anos atrás. Aí, beleza, acabou o episódio anterior, que foi o capítulo, que foi o capítulo 1065. E agora a gente já começou no 1066, com o Dr. Vegapunk explicando, no caso, a parte dele, que é a doutora Vegapunk, explicando sobre o século perdido e como foi que ele descobriu essas informações, enquanto a Nico Robin tá ali atrás só ouvindo e tentando entender para ver se ele realmente sabe por que ele sabe do que ele sabe. E antes de eu continuar te explicando o que aconteceu nesse capítulo novo de One Piece, eu gostaria, como sempre, de te pedir para deixar um like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui do canal e tá sempre por dentro das novidades de One Piece e do universo de anime em geral. É isso, bora continuar com a análise desse capítulo. E finalmente, nesse momento, foi revelado pra gente pelo menos o escopo geral do que era o passado de One Piece. O que gerou Joy Boy, a libertação, a guerra e qual que é do império que caiu. Enfim, começou a ser revelado tudo isso pra gente de forma mais confiável e certeira. Isso também, obviamente, pra quem tá engajado em One Piece, pra quem não tá, eu vou deixar isso bem explícito aqui. Isso guia muito do final de One Piece, realmente. 900 anos atrás existiam diversos países, mas dentre eles existia um império ali, um país que era muito desenvolvido tecnologicamente. Além disso, eles também viviam... Isso não foi dito ali nesse diálogo do Vegapunk, mas a gente já sabe de outras fontes que viviam diversas espécies em harmonia ali nesse país. Então você tinha Mink, você tinha os gigantes, você tinha lunares, você tinha gente pra caramba que vivia naquele país, naquele império, não sei se é país, império, enfim. Uma nação. Existia essa nação que era muito desenvolvida tecnologicamente. E é dali que o Vegapunk tirou todas as tecnologias, as ideias que ele teve para as construções, os construtos dele. E o que aconteceu com esse país, com essa nação? Outras 20 nações se juntaram para conseguir dar cabo dessa nação, porque estava ficando poderosa demais, sabia muito... na verdade, estava ficando muito poderoso, porque tinha muita tecnologia, estava conseguindo ganhar mais poder no cenário geral. E esses 20 países se juntaram e conseguiram guerrear contra essa nação e saíram vencedores. E esses 20 países se uniram depois dessa vitória e formaram o governo mundial. É essa a história fundamental, primordial do universo de One Piece, que moldou o mundo que a gente conhece em One Piece. Então, o governo mundial, na verdade, veio dessas 20 nações que conseguiram subjugar essa primeira e formaram o governo mundial. Então, a gente já consegue perceber mais ou menos que realmente o governo mundial domina o mundo inteiro e realmente é como... Cada vez que a gente pensa mais sobre isso, fica mais claro que se trata realmente de uma ditadura, de muita opressão que está rolando no universo ali de One Piece. E essa informação, meio que de outras fontes anteriores ao Vegapunk, a gente sabia mais ou menos que o governo mundial tinha rolado guerra ali com esse país em específico. A gente já sabia da existência dele, de outras fontes em One Piece. E a gente sabia que tinha rolado uma guerra e depois dessa guerra tinha nascido o governo mundial como fruto. E a gente sabia também que o governo mundial estava dominando o mundo inteiro e não queria que sobrasse nenhuma informação que fizesse referência a essa guerra e a esse país perdido. Por isso que o século ganhou o nome de século perdido, porque o governo mundial retalia qualquer um que buscasse as informações e qualquer um que adquirir, principalmente se adquirir essas informações. Aí que a gente volta nesse episódio mesmo, sobre Ohara. O Vegapunk começa a falar sobre Ohara, que era ali uma ilha composta majoritariamente de uma população de arqueólogos e de estudiosos, historiadores,
historiadores e coisas desse tipo. E eles estavam, de fato, pesquisando sobre o governo mundial e sobre o século perdido. O líder lá, eu esqueci o nome dele, o líder dos arqueólogos, já foi um pirata, essa informação foi dada nesse episódio. Já foi um pirata, rodou o mundo inteiro buscando informações sobre o século perdido. E por conta dessa busca, foi confirmado, mais uma vez, que foi por conta dessa busca que o governo mundial foi lá e destruiu Ohara, acabou com tudo, queimou a biblioteca, queimou a grande árvore, que era a maior biblioteca do universo de One Piece, do mundo de One Piece. Então o governo mundial fez isso só porque eles estavam pesquisando sobre a história do século perdido. Então, realmente, o governo mundial tem essa na conta. Só que não é só isso que aconteceu. Vegapunk confirmou essas informações e logo depois ele falou: logo depois que rolou o negócio de Ohara, eu fui lá pra Ohara pra procurar, pra ver o que aconteceu e pra procurar pra ver se sobrou alguma coisa ou alguém. Ele foi e não encontrou nada, tava tudo destruído. Ele contou nesse capítulo que ele não conseguiu deixar de chorar, porque no fim das contas ele encontrou embaixo de um rio, amarrado, selado, muitos livros. Livros sobre o século perdido e sobre tecnologias. E aí ele percebeu que por mais que Ohara tivesse sido aniquilada nesse ataque do governo mundial, para impedir que essa informação sobrevivesse, para que existisse ainda informação sobre o século perdido, a nação, a galera de Ohara, ganhou a guerra, perdeu a batalha, mas ganhou a guerra. E por conta disso, por conta deles terem conseguido vencer essa guerra, conseguido guardar a informação, guardar os livros embaixo do rio, embaixo do lago, enfim, que seja, o Dr. Vegapunk começou a chorar porque ele ficou muito emocionado, enfim. Mas ali quando ele viu os livros, ele não poderia levar para a ilha dele, porque se o governo mundial desse na cabeça de vasculhar ali e encontrasse esses livros, ele ia morrer com certeza. Só que, quando ele estava ali em Ohara, ele acabou encontrando com o pai do Luffy, o Monkey D. Dragon. Encontrou com ele e o Dragon começou a conversar com o Vegapunk, falar: pô, por que você trabalha pro governo mundial, isso, aquilo. E acabou que o pai do Luffy, o Dragon, ficou muito nervoso com o que aconteceu. Ele falou assim: não, agora o governo mundial passou dos limites, não vai dar mais pra resolver as coisas de forma pacífica. O Vegapunk chega e fala assim: mas você não gosta de guerra, Dragon, você não gosta de guerra. Aí o Dragon fala assim: cara, não vai ter jeito mesmo, eu vou montar um exército capaz de guerrear contra o governo mundial de igual para igual e quem sabe vencer. E foi aí o Dragon junto com o Ivankov e junto com o Bartolomeu Kuma, agora a gente tem essa informação consolidada, a gente sabe que foram eles mesmos, juntos que formaram a aliança do Exército Revolucionário, que é um grande poder em One Piece na atualidade. Então essa é uma informação importante. Foram muitas coisas que foram reveladas nesse episódio. Aí beleza, o Vegapunk foi lá, conversou isso com o Dragon, entregou os livros que estavam no rio pro Dragon, que foi lá e levou para Elbaf, que é ali a nação, o país dos gigantes. Se não me engano, é dos gigantes. Mas ele levou para Elbaf e lá em Elbaf tá a biblioteca. E depois o Vegapunk foi lá e leu os livros que estavam em Ohara, descobriu sobre o século perdido, descobriu toda a história do mundo de One Piece e descobriu também tecnologias novas que ele utilizou como base para construir toda aquela ilha em uma quantidade muito grande de inventos. Só que não foi só isso que ele descobriu lá. Lá quem atendeu ele foi o líder o capitão dos gigantes, estava lá. E logo depois a Nikorobe começa a chorar e fala assim: o nome dele é Saul, não é? Saul, pra quem já assistiu um dos primeiros vídeos do canal, que é sobre a história da Nikorobe, sabe que foi um grande amigo na infância da Nikorobe e também foi quem salvou a vida dela. Então, a gente achava que ele estava morto pelas mãos do Aokiji. Só que aparentemente não está, mas o Vegapunk ele não confirmou nem negou. Ele falou: nós ainda estamos em uma situação complicada e ele ainda está se preparando, a gente ainda está se preparando, então eu não posso falar, revelar essa informação. Mas ele meio que confirmou implicitamente que o Saul ele ainda tá vivo nesse momento em One Piece. Isso é muito bom porque, enfim, pra quem conhece a história sabe que isso é muito bom, principalmente pra Nikorobe. E isso mostra também esse fato de preparação, mostra que tanto o exército revolucionário, que já declarou guerra contra o governo mundial, quanto a galera, os gigantes, quanto o Vegapunk, tá todo mundo se organizando e vai de fato rolar guerra em One Piece. Então tudo que eu falei no primeiro vídeo desse canal tá se confirmando e se concretizando. Mas ainda assim, esse episódio foi cheio de revelações, muita coisa importante, governo mundial, o Saul vivo, o século perdido, muita coisa e a guerra que está por vir, muita coisa importante. Então esse episódio foi... E vale a pena, mesmo que você tenha visto esse vídeo, você ir lá e ler esse capítulo, porque pode ter uma coisa ou outra que eu tenha relevado aqui na explicação. Então, só no parâmetro geral,
esse episódio, esse capítulo, na verdade, tá bom demais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos do canal e estar sempre por dentro das novidades do universo dos animes. É isso, e até a próxima!